sentindo no bolso o preço que pagamos e os impostos que não vemos. Você já comprou algo e pensou: nossa, que caro! Talvez você tenha se perguntado por que os preços são tão altos. Você não está sozinho. Todos nós sentimos o peso dos preços, especialmente no Brasil, onde o custo de vida pode ser bastante elevado. Mas aqui vai um segredo. A etiqueta de preço não conta a história toda. Há mais do que os olhos podem ver. Escondido no custo de quase tudo o que compramos estão os impostos. Eles são uma parte invisível, mas significativa, do preço. Isso mesmo, pessoal. Os impostos não são apenas algo que pagamos em abril. Eles estão presentes no nosso dia a dia, em cada compra que fazemos. Pense bem, aquela xícara de café que você aprecia todas as manhãs? Impostos. Eles estão embutidos no preço. A gasolina que abastece seu carro? Impostos. Eles aumentam o custo de cada litro. Até aquele telefone novo que você está de olho, você adivinhou. Impostos. Eles estão em tudo. Esses impostos escondidos são como aumentos de preços invisíveis, adicionando silenciosamente às nossas despesas sem que percebamos. Eles se acumulam rapidamente. Mas por que esses impostos existem? E como eles impactam o preço final que pagamos? Vamos explorar isso. Para entender isso, precisamos mergulhar no mundo fascinante, embora muitas vezes confuso, do sistema tributário brasileiro. É um labirinto de regras e regulamentos. Especificamente, precisamos falar sobre o Código Tributário Nacional, CTN, e o poderoso artigo 1º, a pedra angular da legislação tributária brasileira. Ele define as bases de tudo. Apertem os cintos, porque estamos prestes a desmistificar o mundo dos impostos brasileiros. Prepare-se para uma jornada reveladora. Desmascarando o invisível, como os impostos se escondem nos nossos carrinhos de compras. Imagine que você está no supermercado pegando uma caixa de leite. Parece uma tarefa simples e cotidiana, certo? Mas antes que o leite chegue à sua geladeira, ele passou por uma longa jornada. Em cada etapa desse caminho, os impostos tiveram seu papel, influenciando o custo final. Primeiro, o fazendeiro que criou as vacas pagou impostos sobre suas terras, equipamentos e até sobre as próprias vacas. Esses custos iniciais já começam a se acumular. Então, a empresa de laticínios que processou o leite pagou impostos sobre sua fábrica, máquinas e funcionários. Cada um desses impostos adiciona um pouco mais ao custo do leite. Finalmente, o supermercado onde você comprou também paga impostos, que se refletem no preço final que você vê na prateleira. Esses impostos são repassados ao consumidor. Esses impostos, muitas vezes ocultos à nossa vista, são chamados de impostos indiretos. Eles estão embutidos no preço de quase tudo que compramos. Eles são como ninjas sorrateiros, camuflando-se no cenário e adicionando-se silenciosamente ao custo de bens e serviços. Quase nunca percebemos sua presença. E embora possam parecer invisíveis, seu impacto é inegável. Eles afetam diretamente o nosso bolso. Eles aumentam o preço que pagamos por tudo, desde necessidades básicas como alimentação e moradia até itens de luxo como carros e férias. Nada escapa. Mas espere um minuto. Antes de pegarmos nossos instrumentos de revolta e marcharmos em Brasília, vamos lembrar que os impostos não são inerentemente ruins. Eles têm um propósito. Na verdade, eles desempenham um papel vital no financiamento de serviços públicos essenciais que beneficiam a todos nós. Sem eles, muitos serviços seriam inviáveis. Sem impostos, não teríamos estradas para dirigir, escolas para educar nossos filhos ou hospitais para cuidar dos doentes. Eles são a base de uma sociedade funcional. Artigo 1º do CTN, o Livro de Regras dos Impostos Brasileiros. Este é o ponto de partida para entender o complexo sistema tributário do país. Agora, vamos ao cerne da questão e falar sobre a espinha dorsal legal de toda essa parafernália tributária, o Código Tributário Nacional, ou CTN, para encurtar. Este documento é essencial para qualquer discussão sobre impostos no Brasil.
Pense no CTN como o livro de regras definitivo para impostos no Brasil. Ele é a referência principal para entender como os impostos funcionam. É o documento legal que descreve tudo, desde o que pode ser tributado até como os impostos são cobrados e aplicados. Sem ele, o sistema tributário seria um caos. E bem no coração deste pesado volume está o artigo 1º, o avô de todos os artigos tributários. Ele é a base de tudo. É como a Constituição do sistema tributário brasileiro, estabelecendo a base para tudo o que se segue. Sem ele, não haveria estrutura. O artigo 1º estabelece os princípios fundamentais que regem a tributação no Brasil, garantindo que os impostos sejam cobrados de forma justa e transparente. Ele é crucial para a justiça fiscal. Mas o que exatamente diz o artigo 1º? Vamos explorar isso mais a fundo. Bem, é um pouco complicado, mas em poucas palavras, ele define o que constitui um imposto, quem tem o poder de impor impostos. Alerta de spoiler, é o governo. E os princípios básicos que devem ser seguidos ao criar e cobrar impostos. É um guia essencial. Em outras palavras, o artigo 1º é a pedra fundamental sobre a qual todo o sistema tributário brasileiro é construído. Sem ele, nada funcionaria corretamente. A hierarquia tributária, uma pirâmide de poder. Agora você deve estar se perguntando se o artigo 1º é o chefão, onde todas as outras leis tributárias se encaixam. Bem, imagine uma pirâmide. No topo está a Constituição Federal, a lei suprema do país. Logo abaixo encontramos o CTN, nosso confiável livro de regras tributárias, com o artigo 1º em destaque na linha de frente. Mais abaixo na pirâmide temos leis complementares, leis ordinárias, decretos e instruções normativas. Essas leis e regulamentações de nível inferior detalham o CTN, fornecendo regras e diretrizes específicas para diferentes tipos de impostos. Pense assim: o artigo 1º prepara o palco e as outras leis e regulamentações preenchem o cenário e fornecem o roteiro para a grande peça da tributação brasileira. Essa estrutura hierárquica garante que todas as leis tributárias sejam consistentes com a Constituição e o CTN, evitando que quaisquer leis tributárias desonestas surjam e causem estragos na economia. Então, da próxima vez que você vir uma notícia sobre uma nova lei tributária sendo aprovada, lembre-se da pirâmide.